Olá, boa tarde, mais uma resenha especial e hoje eu recebo o advogado eleitoral Carlos Sérgio Carvalho. Carlos Sérgio, muito bem-vindo à resenha mais uma vez. Muito obrigado, Etevaldo, prazer, uma satisfação estar aqui no seu programa. E como ontem a gente discutiu a apreensão de pessoas que distribuíram a prisão e a apreensão de um informativo, de um jornaleco, que trazia ofensas às candidaturas do candidato senador Everton Rocha, da candidata ao Senado, Lesiane Gama, e a gente prossegue hoje com esse tema, com esse assunto, um desdobramento da apuração do Polícia Federal, um desdobramento do que a Justiça Eleitoral tem apurado e vem apurando nesses 2 dias. Carlos Sérgio, eu queria começar a conversa contigo apresentando uma nota fiscal do pagamento dos jornais, dos panfletos, feita após a prisão das pessoas ontem pela manhã no Tribunal da Integração. Então, assim, a nota ela foi emitida ontem às 12 horas, 59 minutos e 10 segundos. Esse procedimento está correto? O candidato ele não tem que a nota ser emitida no momento que você contrata ou você recebe esse material de campanha, seja ele inclusive um material irregular como esse? Pois é algo realmente que a empresa que confecciona um material desse, material de campanha, emite a nota para receber o pagamento e normalmente tem os cuidados de reter o material até que haja efetivamente o pagamento. Ainda mais no mundo político, onde muitas vezes se alega que os políticos muitas vezes não são cumpridores das suas promessas e muito menos em plena campanha você mandar confeccionar um material nessa quantidade, por esse valor. Mas o mais estranho ainda, Etevaldo, e a gráfica deve tomar cuidado também em relação àquele que está lhe contratando para confeccionar o material, que um candidato, supostamente ou provavelmente o confeccionante que mandou produzir o material, não arrecadou sequer R$3.000 na sua campanha, Então, como poderia ele pagar da conta corrente da campanha um valor se a sua arrecadação total durante a campanha... O que você fala é extremamente importante. Vamos só voltar rapidinho com a nota fiscal lá rapidinho. Por favor, produção. Vamos mostrar a nota fiscal de novo, para a gente ver o valor que está na nota. Está aí o valor, R$27.000, 110,25 centavos, certo? Exatamente. Então, R$27.000, 110,25 é o valor emitido em nome de Paulo Roberto Pinto Lima. Ok. Você acabou de falar um negócio, e aí a gente tem essa imagem do site do TSE sobre o que se arrecadou na campanha aí do Paulo Roberto Pinto. Vamos mostrar aí o site do TSE. Olha aí, ó. Tá aqui sobe um pouquinho, vamos lá na área. Tá? Total Receitas. De recursos recebidos, Vamos abrir rapidinho esse ícone aqui. Total de recursos recebidos, Carlos Sérgio, R$2.850. Exatamente. Como é que se multiplica? Como é que você... Exato, vamos lá, olha. Então até hoje, o candidato do PRTB, que pagou R$27.000 para confeccionar um jornal que não é apócrifo, porque tem o CNPJ dele e da gráfica que o produziu, mas arrecadou até então R$2.800. Dá para explicar na matemática? Uma situação realmente explicar matematicamente? Pois é, É lamentável, Etevaldo, que ainda tenhamos esses factoides criados aí às vésperas do pleito, nos últimos dias de campanha, surgindo esse tipo de matéria, esse tipo de falsa comunicação, com o intuito de influenciar nas eleições. Então, ainda mais num caso desse, onde os elementos, um candidato a deputado estadual produzindo um panfleto para atacar candidatos ao Senado. Isso também é uma irregularidade. Não que o candidato pode sim manifestar sua opinião sobre os demais candidatos, entretanto, um candidato que confecciona, que chega a gastar um valor que é 10 vezes mais do que ele já arrecadou durante a sua campanha, com o único intuito de atingir a imagem, a honra, com calúnias, difamação de candidatos ao Senado, que interesse ele teria nisso, Carlos Sérgio, aí a gente volta com a tela do valor arrecadado pelo candidato do PRTB, que produziu
panfleto, né, de ofensas ao candidato Everton Rocha e ao candidato Elisiane Gama, candidatos ao Senado pelo PDT e PPS, respectivamente, que é a questão. A legislação eleitoral diz o que sobre o pagamento disso? Quer dizer, esse dinheiro tem que ter saído da conta de campanha do candidato. Com certeza, todos os recursos de campanha, todas as despesas de campanha, deve transitar pela conta corrente do candidato, deve ter o recibo eleitoral, deve tudo constar na prestação de conta. Então, o candidato, ele ao determinar a elaboração de um material de sua propaganda, deve ter os recursos correspondentes para quitar aquela despesa. Então, como é que sai, como é que se paga, então? Ele não pagou esse valor ainda. Então, você emite uma nota de 27 mil reais, você tem apenas... Essa nota ela foi emitida, mas ela não foi paga pelo dinheiro da conta de campanha. Embora tenha ali o CNPJ, né? O CNPJ do candidato. Então, tem que ver se vai aparecer algum doador ainda. Pode também ele confeccionar o material, acertar na gráfica o valor do material e depois captar recursos, né, para poder quitar as dívidas de campanha. Isso ele ainda tem tempo. As despesas, elas podem ser realizadas até o dia da eleição, mas inclusive o pagamento das despesas de campanha pode ser realizado até depois da eleição, até o fechamento da prestação de conta. Importante que esteja tudo isso liquidado. Entretanto, um candidato que até agora arrecadou apenas 2 mil e poucos reais, sendo que R$1.000 foi doação dele próprio. Ele doou R$1.000? R$1.000 para ele próprio, é o que consta aí também no próprio site do TSE, que 1.000 desses 2.800 teriam que sido a doação do próprio candidato. Então, com certeza vão aparecer aí os doadores agora para quitar, ou então a gráfica, será se ela vai ficar no prejuízo, será se a gráfica... como vai ficar? Interessante a gente acompanhar para saber se agora vão surgir doadores para poder fazer esse pagamento, porque ao que tudo consta, pelo que consta na prestação de conta, o candidato ainda não tem os recursos para pagar essa nota fiscal. O candidato que produziu esse panfleto, ele fala que assim, ele é deputado estadual. Qual o interesse dele? O que interessa ao candidato deputado estadual produzir um material ofensivo, né, que afronta a dignidade do candidato ao Senado, da candidata ao Senado? Pois qual o interesse disso? Nós estamos aqui... Que benefício teria disso, Carlos Sérgio? Pois isso, infelizmente, né, essa prática aí, e o que chamou mais atenção ainda, que as mentiras, as fake news aí na internet estão sendo propagadas aí quase que a todo instante. A todo instante, né? Entretanto, o retorno ao material impresso para difamar, para atacar, para caluniar é uma novidade nessa campanha eleitoral, algo que era de outros tempos ainda continua. Nós continuamos com ameaças à democracia através dos meios tecnológicos modernos, avançar, mas as ameaças do passado ainda continuam também querendo interferir no processo democrático. Em sua defesa, o candidato lá do PRTB diz que ele botou o CNPJ tal, e aquilo não faz o material ser apócrifo tal. Ainda que tem um nome lá de Política em Foco. Não seria mais fácil ele ter assumido isso, ter posto aqui, né, candidato News, a foto dele, assumir ele como tal, do que material que de fato não identifica a origem desse material? Não, mesmo porque esse material, se ele é tão assim... embora ele possa ter o CNPJ, a identificação, se você for atrás de que é produzido pelo candidato, ele é uma propaganda irregular. Ele vai doar esse material para algum candidato a senador? Ele doa. Não, porque esse é o que acontece. Se eu sou um candidato, eu tenho recursos na minha conta de campanha, eu mando fazer propaganda e essa propaganda eu custeio ela, mas eu posso partilhar essa propaganda com outros candidatos, né? Devendo constar também na prestação de conta de que eu estou fazendo esse compartilhamento da propaganda. Então ele não indicou, ele está a serviço de algum candidato a senador, porque você fazer uma propaganda onde você não pede voto para si, onde você sequer menciona o seu nome, isso não é um material de propaganda do candidato a deputado, né? Obviamente que isso não é. Isso pode até ter se usado esse CNPJ para mandar confeccionar esse material, mas essa não é uma propaganda de um candidato a deputado estadual. Pode ter sido feito a pedido de outro candidato,
E isso também é um objeto, é algo que nós devemos investigar. Porque, de fato, assim, que em relação ao CNPJ, não há mais nenhuma referência ao candidato. Poderia existir, não poderia? No lugar de política e foco, podia ter o nome do candidato aqui, não poderia? Isso. Né? O candidato esclarece a verdade, uma coisa nesse sentido, né? O candidato vem, né, ajudar os eleitores a não ser enganados. Mas ainda assim, mesmo que tivesse o nome dele, ele não poderia fazer uma propaganda nitidamente voltada para divulgar informações relativas à disputa, a outros cargos do qual ele não participa. Portanto, seria tipo uma propaganda compartilhada. Ele iria produzir esse material para ajudar algum outro candidato. Isso é o que se pode também concluir. Assim, na origem já é uma coisa, já algo irregular e ilegal nesse panfleto. Né? A irregularidade aí é na parte do direito eleitoral, porque revela fatos sabidamente inverídicos, caluniosos, difamatórios e se constitui em crime eleitoral. Isso. E há essas irregularidades todas também no que se refere à arrecadação e gasto de recursos. Né? Então, são duas esferas. Há os ataques à pessoa dos candidatos ofendidos e que se revelam como crime eleitoral e são passíveis de reparação, inclusive na esfera civil, né? Pode entrar na justiça comum até depois para reparar os danos que possam ter ocorridos a partir da divulgação desse material. Mas há um problema ainda também tão grave quanto, né? Que é o crime relativo aos recursos e às finanças de campanha, né? Se tudo, é claro, for comprovado ao final da investigação que a Polícia Federal com certeza está fazendo aí. Hoje, inclusive, teve aí busca e apreensão, e a gente espera que tudo seja apurado rigorosamente. Então, assim, Carlos Sérgio Carvalho está tratando, né, da prisão ontem e hoje, da busca e apreensão das pessoas que produziram e distribuíram ontem esse panfleto, né, ofensivo à honra e à dignidade dos candidatos ao Senado, o Everton Rocha, do PDT, e a Lisiane Gama, do PPS. Carlos Sérgio, a gente vai assistir agora uma reportagem da TV Difusora sobre a apreensão feita hoje pelo Eleitoral na sede do Sistema Mineiro de Comunicação, na sede do PRTB, né, e na sede e na casa do candidato que produziu esse material. Vamos acompanhar aí o VT. Era cerca de 8 horas da manhã quando os fiscais do Tribunal Regional Eleitoral chegaram à sede do Grupo Mirante para cumprir o mandado de busca e apreensão do material e de documentos relacionados a ele, como contratos e notas fiscais. O CNPJ da gráfica escolar do jornal O Estado do Maranhão, que pertence ao Grupo Mirante, estava registrado no material publicitário de campanha política. Os oficiais também fizeram buscas no comitê do candidato Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira e no diretório do PRTB. Neste último, as placas de aluga-se das duas salas chamaram a atenção. Segundo esta recepcionista, há meses nada funciona no local. Entre os itens apontados no documento judicial como base para a decisão estão o fato de que o material possui propaganda sabidamente inverídica, capaz de macular a imagem e prejudicar a campanha do candidato, já que os fatos não verdadeiros relatados podem causar confusão no eleitor. E por isso a Justiça Eleitoral não pode permitir propaganda de cunho ofensivo ao candidato. Ontem de manhã, 3 mulheres e um homem foram flagrados distribuindo material eleitoral com informações consideradas caluniosas contra o Everton e Elisiane Gama. No jornal havia o registro do CNPJ de 2 gráficas, a identificação do partido PRTB e o número de cópias produzidas, 500 mil. Ainda não há confirmação se houve divulgação dele nos municípios do interior do estado. Além do Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal também está investigando o caso. Ontem mesmo, os 4 suspeitos foram ouvidos. A Justiça determinou a proibição da divulgação do material. Em caso de descumprimento, a multa estipulada foi de R$50 mil. Destacar aí o trabalho da Justiça Eleitoral, né? Que tem atuado de maneira a Justiça correta, tem que atuar muito rápido, porque o processo eleitoral hoje está muito curto.
Nós só temos aí 45 dias de campanha, um número menor de dias ainda de programa eleitoral no rádio e na televisão, as coisas acontecendo no estado todo, no Brasil inteiro, e, portanto, os juízes eleitorais trabalham em regime de plantão aí permanentemente, hoje com o programa, o peticionamento eletrônico, então tudo é rápido e as decisões têm que ser rápidas para acompanhar a dinâmica, mas porque a mentira, embora tenha pernas curtas, ela às vezes anda muito longe. Carlos Sérgio, na reportagem a gente vê ali que o PRTB parece que não tem informado corretamente os dados na justiça eleitoral, quer dizer, período eleitoral, justiça eleitoral aí, pela eleição, e o partido parece que não tem, né, mantido, né, atualizado os seus dados. Isso tem algum tipo de prejuízo? O PRTB, ele tem, com certeza, tem pessoas sérias também que integram o PRTB, claro. Mas a sua sede deve manter atualizado o cadastro no Tribunal Regional Eleitoral, até mesmo para essa questão. Todos os partidos recebem fundo partidário, recursos públicos e, portanto, devem prestar contas em períodos de campanha ou fora de campanha e, portanto, a Justiça Eleitoral manda as notificações para o endereço que consta lá no TRE. Se está fechado aí, vai ver que eles ainda descuidaram ainda e não atualizaram o endereço. A gente recebeu uma informação agora, Carlos Sérgio, de que a direção do PRTB, e você ressaltava isso, a direção do PRTB disse, abre aspas, não tem nada a ver com a produção desse material. Ela é de inteira responsabilidade do candidato a deputado estadual Paulo Roberto Pinto. Então, assim, a situação do candidato é delicada, né? Pois é, realmente um candidato que tem agora que nós temos que acompanhar para ver se vão depositar na conta dele os recursos suficientes para pagar essa despesa enorme para a confecção de um material que nem lhe favorece diretamente, uma vez que não propõe, não divulga o número dele, não divulga a mensagem dele, nada o vincula a esse tipo de material. Resta saber também se, uma vez ele arrecadando esses recursos, até para pagar a gráfica aí que estão generosamente determinou a produção do material sem receber... 500 mil exemplares, né? Sem receber ainda, porque pelo que indica ainda não recebeu, mas se já tiver recebido, temos que ver realmente a origem desses recursos e se vai constar esse material na prestação de conta do próprio Paulo Roberto ou de algum outro candidato, porque como esse material não diz respeito à sua propaganda, o correto é ele constar como tendo doado este material a algum candidato, né, ao Senado, porque a propaganda ataca com fatos e verídicos candidatos ao Senado. E mais uma curiosidade, o candidato do PRTB, o Paulo Roberto Pinto, ele não apoia o candidato da sua coligação, né? Ele apoia candidatos de outra coligação. Assim, os senadores do Paulo Roberto são candidatos de outra coligação, não são os candidatos de coligação ao qual o PRTB está ali alinhado, né? Tem esse dado ainda curioso ainda, né? De que agora tem um dado também sobre essa candidatura, na defesa dele ontem, em redes sociais, enfim, em blogs, em jornais locais, ele fala ontem da prisão das pessoas, né? Em flagrante, ele fala de uma polícia política, estavam perseguindo e tal. A pessoa faz uma profetagem em frente da delegacia e aí olha como, né, algo que estivesse sendo perseguido, Carlos Sérgio. Na verdade, tudo isso é lamentável e nós estamos aqui, você me convidou, um jornalista sério, competente, inteligente, para estar discutindo esse assunto, não por causa de fulano, de Beltrano, ou de Cicrano, ou nem mesmo... por causa do crime eleitoral. Por causa do Paulo Roberto, que tudo indica aí, né, confeccionou esse material. O problema maior são essas ameaças à democracia, essas tentativas de influenciar o eleitor aí na reta final, essas fake news. Isso acontece aqui no Maranhão, acontece a nível de Brasil também. Fatos aí que aparecem em cima da hora, como se fosse a verdade absoluta, para tentar, às vezes, mudar o resultado das urnas. Normalmente quem faz isso são candidatos que estão aí desesperados e justamente porque tem sido comum o desespero de muitas pessoas, na maioria das vezes apegadas demais ao poder e que não aceitam o resultado do processo democrático, onde muitas vezes você pode ganhar, outras vezes você pode perder, e quem deve sair fortalecido é a democracia. Mas o eleitor deve estar atento aí, Tevaldo, né? Você sabe tão bem quanto eu que esses fakes, não só na internet, mas até nos materiais impressos, a gente deve ter muito cuidado. E assim, a gente está surpreso em relação a isso, inclusive, Carlos Sérgio, que é a produção do material impresso. Quer dizer, tem uma escassez de material impresso na campanha, né? A gente não vê quase nada em relação ao material impresso.
e de repente você tem um panfleto, né, ofendendo, agredindo 2 candidatos ao Senado. Isso chega ao eleitor, isso ainda ajuda o eleitor a formular algum tipo de opinião, ou isso... Espero que não. Acho que o eleitor tão bombardeado, há tanta informação, né? Mas talvez até por isso, o fato de ser impresso, talvez tenha sido aí o diferencial dessa propaganda, ou quem produziu talvez tenha imaginado, não, vamos surpreender aqui com o material impresso distribuído na calada da noite, né, por debaixo das portas, coisa que ainda da ditadura militar, mas que ainda está assustando ainda o nosso país. Né? Carlos Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Evaldo, prazer todo resenha. O resenha foi por aqui. Eu volto amanhã, depois do programa Zé Cirilo. Uma boa tarde a todos e até lá. Tchau. Valeu.